Galera, aqui é o professor Danilo Manfred, diretamente do canal 1 Minuto de Educação, né? A plataforma qual eu escolhi para ministrar aula para vocês, nesse novo formato não presencial. Pessoal, estamos aí acometidos, né, de uma pandemia relacionada ao Covid-19, né, que é o coronavírus. É um momento difícil da nossa história, e a turma do terceiro ano lá, a qual está destinada essa videoaula, é uma turma que tem que estar sempre, como eu coloco, o terceiro ano tem que ser pensante, né, reflexivo o tempo todo e estar cada dia se desenvolvendo mais, porque vocês vão alçar a partir do ano que vem novos voos aí, né, se formar profissionalmente e tudo mais. Pessoal, o novo modelo adotado aí, né, não presencial, e eu decidi a estar aqui, né, através do meu canal de YouTube, utilizar essa plataforma para poder estar ministrando as minhas aulas. Eu sempre vou no sentido da frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, né? É um dos livros que eu tenho dele aqui. Ele diz: faça o teu melhor dentro das possibilidades que você tem, enquanto você não tiver possibilidade de fazer melhor ainda. Pensando nisso, pessoal, eu adotei essa maneira de estar ministrando as minhas aulas, certo? E meu canal, ele é um canal que fala sobre educação, né? Um professor falando sobre educação, e que utiliza como inspiração o canal conservador do Nando Moura, em que faz de forma bem improvisada mesmo, com o celular, com a tecnologia que se tem naquele momento, e hoje ele tem 3 milhões de inscritos. Eu nunca tive a pretensão de ser um youtuber, ou um grande youtuber, por assim dizer, mas é a minha maneira que eu encontrei de falar sobre educação, de passar a visão sobre educação, a minha visão particular sobre educação para as outras pessoas, certinho, pessoal? E hoje esse canal está sendo utilizado para fazer as aulas não presenciais para vocês. Essa é a nossa primeira videoaula, por isso que eu vou explicar toda a dinâmica do canal, até mesmo o próprio cenário, certo? Eu não costumo utilizar cenário no meu canal. Se vocês forem ver os vídeos anteriores, quem já teve acesso, eu não utilizo dessa forma, não utilizo um cenário e tudo mais fixo, dessa forma como está aqui montado para vocês. Todas as minhas aulas vai ter esse cenário agora, do nono, do oitavo, do primeiro, do segundo, do terceiro ano. Eu vou estar justamente utilizando esse tipo de cenário que eu preparei para essas aulas em AD, um pouquinho diferente. O que acontece, pessoal? Esse aqui é um momento introdutório, então vai ser o único vídeo que vocês vão estar ouvindo eu falar nesse início, como que foi montado, tudo mais sobre o canal. Olha só, eu peguei alguns objetos que eu tenho, que eu gosto muito, né, de colecionar esses objetos. Isso aqui é um dragão medieval, né, que representa a história medieval. Aqui outro, tem outro dragão aqui atrás aqui, ó, que é justamente desse período medieval. Torre Eiffel, né, aqui a torre. Aqui também um outro modelo da torre, eu tenho uma outra lá em casa. Coliseu romano, certo? E grandes autores através de seus livros. Eu sempre falo nas salas que eu sou acompanhado sempre de outras pessoas. Eu nunca ministro minhas aulas sozinho. Vocês me vê sozinho, mas a minha parte de sustento, o alicerce do meu conhecimento é sempre em diversos autores. Eu gosto muito de ler, acho que a maioria sabe disso, e eu me apoio no ombro de gigantes, certo? Então, assim, eu pensando nisso, que eu falo da frase do Mário Sérgio Cortella, certo? Faça o teu melhor, né, dentro das possibilidades que você tem, enquanto você não tiver possibilidade de fazer melhor ainda. Filósofo Mário Sérgio Cortella, o livrinho dele aqui. Fora ele, né, vou apresentar alguns livros aqui também. Esse aqui é Mauá em Face da Economia Nacional, ótimo livro, indico para vocês quando você quiser saber do empreendedorismo feito por este camarada aqui, que é um ícone desse setor de empreendimentos, que é o Barão de Mauá, que ele empreendeu no período do Brasil Império.
Um pouquinho sobre a história do Brasil, justamente sobre a Primeira República que a gente vai estar estudando, o Negro da Chibata, a história do marinheiro João Cândido. Quando se fala em história do Brasil, temos um ícone, um historiador, Boris Fausto, né? Que é um senhor que escreve sobre a história do Brasil, um historiador que pesquisa e nos traz uma compreensão. E esse livro aqui é a História Concisa do Brasil. Aqui outro livro aqui, Ricardo Amaral e Raquel Oguri, certo? A Cara do Rio. É um livro muito bem trabalhado, pessoal. Muito bom esse livro aqui. Certo? São alguns livros que eu fui comprando, né, ao longo da minha estrada. São alguns deles, eu não trouxe todos, porque não caberia aqui até mesmo no cenário dos livros que eu tenho. Mas são alguns livros que eu escolhi para estar acompanhando este cenário aqui, montado especialmente para vocês. Tem um livro que eu estou numa leitura agora, quando eu não estou como coordenador pedagógico do turno, né, vespertino, nos meus momentos de lazer, eu estou com esse livro aqui, certo? Que é História Bizarra da Segunda Guerra Mundial, Otávio Cohen. Esse livro aqui, eu estou gostando bastante dele, é a minha leitura atual agora, né? E fora vários outros livros que estão aqui nos acompanhando neste momento aqui, né? Aqui uma das pecinhas que eu tenho aqui é o historiador, né? Que é uma representatividade da minha profissão. Pessoal, os meus livros muitas das vezes já está regado a tereré, as minhas falas, né? Justamente porque a gente precisa tornar esse momento mais agradável para mim e para vocês. Espero que as minhas aulas a partir de agora colaborem, né, com o crescimento do ensino aprendizado de vocês, certinho? Vamos estar falando sobre Primeira República, pessoal. Do lado aqui tem um notebook, né, que eu pego alguns textos e tudo mais, já deixo aqui também para poder estar tendo base para as nossas aulas e até mesmo para a gente fazer algumas análises relacionadas aos textos. Pessoal, essa é a nossa primeira aula de República através desse sistema não presencial da Primeira República. Primeiramente, Primeira República, ano. Professor, é importante a gente saber o ano, sim, para a gente se compreender, para a gente se situar dentro da história, certo? Senão a gente ficaria perdido. A República ela vai de 1889, a Primeira República, conhecido como Velha República também, até 1930, que é a época do Getúlio Vargas, certinho? Que é a partir daí de 1930 que a gente tem a Era Vargas. Nós vamos estar analisando de uma forma geral, nessa primeira videoaula nossa aqui, um texto. Você pode escolher um texto da internet, eu peguei aleatório aqui, eu gosto de alguns sites, de uma compreensão mais geral, e até mesmo a gente pode estar tecendo críticas positivas ou negativas relacionadas aos textos. Eu peguei um texto, você pode escolher só história, sua pesquisa sempre tem uns textos bem resumidos. De vez em quando eles trazem uma visão muito resumida, talvez não tão boa para a sua compreensão, mas eu também acho bom esse site. Mas o Só História traz algumas questões melhor aí. Mas eu peguei, por exemplo, sua pesquisa, certo? Vamos lá, o site, sua pesquisa sobre Primeira República. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. De acordo com este site, de forma introdutória, ele coloca: o período da história do Brasil, que conhecemos como Primeira República, né? Teve início com a proclamação da República em 1889, no dia 15 de novembro, que é uma data de feriado, viu? Proclamação da República. E vai até os dias atuais. O período republicano é dividido em diversas fases, de acordo com o sistema político e governo de cada época. Portanto, temos as seguintes fases históricas republicanas: República Velha, Era Vargas, República Populista, regime militar e Nova República, agora era lulista, né? A gente pode falar uma era do PT, e agora a gente compreende uma era do Bolsonaro, e a gente como povo sempre vai o quê? Sofrendo com as atitudes impensadas dos nossos governantes. Em todas as eras você pode olhar que o povo sofre, certo? Eu faço uma crítica aqui, por exemplo, à atitude do atual presidente, ao falar que o povo deveria voltar à normalidade. Quando a gente vai lá, você pode pegar na internet, olhar diversos sites, fazer diversos comparativos e ver que a melhor solução é a quarentena. Durante esse tempo eu fiz várias pesquisas,
certo? Abro o adendo aqui para falar sobre isso, fiz várias pesquisas, pesquisei bastante e vi que os casos que teve um melhoramento dessa pandemia em outros países, como a China, é justamente pelo isolamento social, certo? O isolamento é a melhor forma. Então a gente não pode estar também não pensando na economia, certo? A gente tem que ter um cuidado com a economia, porque ela é muito importante para o desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento humano também. Porque o povo sem dinheiro, ele vai estar sem comida, e a fome ela também mata, certo? Mas a gente deve ter um olhar cuidadoso, a gente deve manter a quarentena em alguns setores, por exemplo, na escola, certo? Porque eu acho que os alunos não podem realmente voltar agora, enquanto a gente não tiver os dados reais dessa pandemia e o desenvolvimento dela no Brasil. A gente tem que estudar outros países, não só a Itália como um mau exemplo, não um mau exemplo no sentido de pejorativo, mas um exemplo que a gente tem para poder fazer de comparativo, porque a Itália hoje vive uma situação de ter vários caminhões carregando corpos, certo? Tendo que enterrar em outros cemitérios, porque os cemitérios estão ficando cheios, certo? Então isso aí realmente é uma catástrofe, se a gente for olhar. Mas aí, abrindo lá dentro, pessoal, a gente, como o senhor diz, vai sofrendo com as atitudes irresponsáveis. A gente sofreu em diversas eras aí, e agora também na República Velha não foi ao contrário, tanto que surgiu diversos movimentos que a gente vai estar falando no próximo vídeo aula. Olha lá, a República Velha, que vai de 1889, como eu falei, até 1930, a gente vai repetindo essa data até você conseguir aprender ela, e não precisa decorar, você tem que aprender, você tem que estar na sua mente essa data aí. É conhecido como a República Velha. Este período da história do Brasil foi marcado pelo domínio político das elites agrárias, mineiras, paulistas, cariocas e outros estados. Eu acrescentei outros estados, pessoal, porque ele traz só essas 3 elites aí, mas não é. E os outros estados têm uma participação nesse período aí. O Brasil firmou-se como um país exportador de café e a indústria deu um salto significativo. Na área social, várias revoltas e problemas sociais acontecem nos 4 cantos do território. Essa aula aqui é uma revisão geral do que a gente já viu, na verdade pega um panorama geral, por isso que eu peguei um texto mais genérico aí. Então assim, o carro-chefe da economia do Brasil neste período é o café, certo? Ele sustenta a economia. Hoje a gente tem a indústria, a gente tem o comércio, a gente tem diversos pontos que sustentam a economia, apesar que a agricultura ainda é um ponto forte, certo? E a gente não tem que achar que isso é ruim, é algo bom. Nosso país tem isso, né? Então é algo muito bom. Continuando, pessoal, a gente vai pegando alguns pontos do texto aqui que a gente vai estar falando. Vamos falar sobre as oligarquias, porque a gente já falou aqui que quem mandava no país no período era exatamente quem? A oligarquia, né? A elite agrária. Claro, porque eles também detinham a economia. Mas o que acontece? Vamos lá. Esse período é compreendido de 1894 até 1930. Mas antes de falar desse período, porque aqui o texto não vai trazer essa informação, primeiramente, pessoal, o coronel, ele sai do período imperial para a Primeira República. Como assim, professor? Eles faziam parte de uma guarda nacional que foi constituída por Dom Pedro, né, II. E essa guarda nacional, Dom Pedro II, que esse livro aqui é do historiador José Murilo de Carvalho, a biografia dele. Dom Pedro II, ele sai desse período monarca, coronel, com o título de coronel, né, e sendo respeitado como tal. E o que acontece? Ele leva esse título e se torna um poder central da Primeira República. O coronel, ele era os grandes fazendeiros. Os coronéis são os grandes fazendeiros, o pessoal que mexia com a agricultura e detinha essa economia, esse poder nas mãos. Certinho? Então vamos lá. E o que acontecia nessa questão? A gente vai estar entrando aí na política, contexto, na política dos governadores, no coronelismo, que explica melhor isso. O coronel, ele tinha o poder local, né, da região dele, o poder político e econômico daquela região. Mas vamos entrar no texto, ele também vai estar falando sobre isso. Pegando lá, esse período foi marcado pelo governo de presidentes civis ligados ao setor agrário. Esse período saía dos seguintes partidos: Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Esses 2 partidos controlavam as eleições.
há uma controvérsia relacionada a isso, não é bem uma controvérsia, mas um adendo, né? Algo que se anexa, que traz uma melhor compreensão. Durante a Primeira República, a gente tem um período chamado Café com Leite, que fala que o estado de Minas Gerais e São Paulo que mandavam na política. Só que a gente tem a participação dos outros estados, certo? Existia a participação dos outros estados e a gente vai falar sobre isso também na hora que o texto entrar nesse sentido, mas fica aí esse ponto falado. Olha só, com o domínio do poder, estes presidentes implementavam políticas que beneficiavam o setor agrário do país, principalmente os fazendeiros de café da região em que se dominava o café aí, viu? Vamos lá, República do Café ou Política do Café com Leite, o texto traz aqui. A maioria dos presidentes dessa época eram políticos de Minas Gerais e São Paulo. Estes dois estados eram os mais ricos da nação e por isso dominavam o cenário político da República. Saindo das elites mineiras e paulistas, os presidentes acabavam favorecendo estes dois estados aqui, de acordo com o texto. Mas aí a gente põe uma adendo nessa questão, como eu tinha falado agorinha para vocês. Os países, pessoal, os países não, os estados, nesse sentido aí, eles tinham participação na política. Por quê? Porque existia coronéis do Nordeste, existia coronéis do Sudeste, do Centro-Oeste, existia coronéis por todas as bandas do Brasil. Então não era só o estado de São Paulo e de Minas Gerais que exerciam uma força política, eles tinham a colaboração e o aval também dos outros estados. Então, acaba que no fim é uma política com participação dos outros estados, com a maior participação de São Paulo e Minas Gerais. Certo? Justamente falava política café com leite, porque Minas Gerais é um grande produtor de leite no período e São Paulo um grande produtor de café. Mas isso não diz que Minas Gerais não produzia outra coisa no seu leite. Ela era um grande produtor de café. Lembrando que o café era o carro-chefe da nossa economia. Mas vamos lá para a política dos governadores. Criada no governo do presidente Paulista Campos Salles, essa política visava manter o poder das oligarquias dominantes. Em suma, era uma troca de favores políticos entre governantes e presidentes da República. O presidente apoiava os candidatos dos partidos governistas dos estados, enquanto esses políticos davam suporte à candidatura presidencial. Pessoal, olha só, quando eu coloco um tema aqui, a gente está discorrendo sobre um assunto só, que é a Primeira República. Certo? A gente tem a política do café com leite, que é essa particularidade de Minas Gerais e São Paulo, e fala-se política dos governadores, mas é algo praticado em toda a Primeira República aí. O que era isso? Era aquele esqueminha que eu passei no quadro para vocês, em que o poder local, né, que eram os coronéis, conseguia voto para eleger o governador e o presidente. E esses dois, por vez, mandava verba para a região onde o coronel estava, que apoiou eles. Então era voto indo para os poderes executivos lá e verba descendo para esse poder local que era o coronel. Era assim. Como que era feito isso? Em troca de favores, o coronel dentro da sua região favorecia as pessoas e as pessoas votavam no governador, no presidente. Além disso, além das trocas de favor, eu te dou uma dentadura, eu te dou uma cesta básica, te dou um emprego, te dou um dinheiro. Além disso, tinha as fraudes eleitorais também que cooperavam para esse sistema. Né? O que era fraude eleitoral? Roubo de urna, né? Muitas das vezes falsificação de documentos, levando pessoas com documentos diferentes para poder votar, crianças, documentos de crianças, de pessoas que já tinham morrido e tudo mais. Então isso aí era a fraude eleitoral, certo? Isso aí era a fraude eleitoral. Então era assim que funcionava o sistema de política dos governadores. Levava voto para o poder executivo e recebia verba. E o coronel mantinha o controle, porque nem sempre você precisa de manter tudo na chibata, certo? Eu vou só ameaçar, só pegar e usar de violência, né? Não, você precisava te mostrar que você tinha um poder político também. Quando a verba vinha, eu construí uma escola, construí uma igreja, construí uma fonte numa praça, construí uma praça. Isso mantinha as pessoas sob a tutela do coronel, esse voto de cabresto,
né, onde ele segurava o voto do povo. Então, por isso que ele exercia um poder muito grande, pessoal. A figura do coronel, eles falam um pouquinho aqui no texto sobre o coronelismo posterior à política dos governadores, né? A figura do coronel era muito importante durante os anos da Primeira República, principalmente os iniciais. Principalmente nas regiões de interior do Brasil. O coronel era um grande fazendeiro que utilizava seu poder econômico para garantir as eleições dos candidatos que apoiavam. Era usado o voto de cabeça, em que o coronel obrigava e usava violência para os eleitores do seu curral eleitoral, né? E como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas do coronel para que votassem nesse ou naquele candidato indicado. Então, assim, você fazia um acordo com o coronel neste período aí, pessoal, e não achava que eu vou lá e faço igual hoje, que eu vejo uma corrupção muito grande por parte da população. Eu finjo que vou votar e vou lá e faço isso. Eu não estou cooperando para poder com a corrupção. É claro que você está, se você está recebendo dinheiro, que você falou que vai votar em candidato, independente se você vota ou não, certo? Você está recebendo dinheiro por isso aí também é uma corrupção, né? Naquele período não tinha essa história de você fingir que ia votar, você teria que ir lá, indicar o seu voto, né? Publicar de forma a falar do seu voto, e o coronel ficava ali com um jagunço só de olho, ouvindo. Era essa forma como ele fiscalizava os seus votos ali do seu curral eleitoral. Pessoal, então assim, esse era o sistema que a gente tinha na Primeira República, certo? Esse era o sistema que a gente tinha na Primeira República. Um coronel, né, que era um grande fazendeiro. Eu acho que isso está bem claro para você, que a gente já teve aula sobre isso. Na verdade, esse primeiro vídeo eu decidi fazer dessa forma, sem atentar às particularidades, que depois a gente vê em outros vídeos falando sobre cada particularidade, justamente para revisar novamente com vocês esse conteúdo, para que vocês entendam, e a hora que chegar às vezes das avaliações, vocês possam ter um ótimo resultado. Então, o coronel era a figura principal da Primeira República. A gente tem o café como carro-chefe da economia nessa Primeira República. O sistema de política dos governadores era o sistema em que o coronel conseguia voto para os governadores e para o presidente, e esses mandavam verba para cá para ele manter o controle, um morde a sopra. Ele usava de violência, fraude eleitoral, mas ao mesmo tempo fazia um benefício ali para falar, esse camarada tem um poder político, ele tem um poder político ali, acaba que no fim tem um poder econômico, então vamos deixar aí o coronel onde que ele está com todo esse poder, certinho? Então assim, essa é a Primeira República, é o cenário que se desenha. E eu sempre falo para os meus alunos, a gente recebe herança deste período. Pensa aí, pessoal, será que você não vê isso no nosso cenário atual? Essa maneira, essas fraudes eleitorais, será que não é visto? É claro que você, aluno de terceiro ano, sabe que isso ainda é existente, talvez com outra roupagem, mas é o coronelismo que a gente tem ainda, não é? Pessoal, nas próximas aulas a gente vai entrar em outras questões. A gente vai falar um pouquinho sobre o convênio de Taubaté, que até o texto ressalta aqui, mas a gente também vai falar sobre revoltas que aconteceram na Primeira República, né? Revisão e tudo mais sobre essas revoltas de forma particular. Revolta da chibata, cangaço, revolta da vacina, tudo isso aconteceu na Primeira República. Por quê? O que isso nos mostra? Por que a gente fala sobre isso? Mostra que a Primeira República ela teve suas fragilidades, né? Teve as suas particularidades, ela foi questionada pelo povo. Quando acontecem esses movimentos sociais aí, é justamente mostrando que a Primeira República ela teve vários pontos negativos. Essa é a grande questão, certo? Aí mostra a fragilidade da Primeira República. E a gente vai partindo e detalhando aí na semana que vem, alguns pontos da Primeira República, a gente fechar esse conteúdo. De posterior, se a gente for continuar esse não presencial aí, guardando essa quarentena aí a gente vem com a videoaula de outros conteúdos, né? O próximo conteúdo de vocês. Certinho, pessoal? Essa é a nossa Primeira República, de 1889 até 1930, tendo como carro-chefe da economia brasileira o café, tendo também como símbolo dessa Primeira República, como símbolo de poder, quem? O coronel, certo? Que era saído dessa Guarda Nacional. E a gente tem todo esse cenário que se formulou nessa Primeira República.
uma Primeira República muito complexa, mas muito bom de se estudar, para a gente entender o nosso presente aqui também, o nosso tempo presente. Pessoal, fica aí um abraço do professor Danilo Manfre, espero que essa aula contribua para o crescimento de vocês e que a gente parta assim, fazendo o nosso melhor dentro das possibilidades que a gente tem, enquanto a gente não tiver possibilidade de fazer melhor ainda. Até o próximo vídeo, pessoal, até a próxima videoaula. Um abraço aí, falou!